Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 27 de Lógica de Programação e Algoritmos. Na última aula, nós iniciamos o nosso estudo através de funções, onde aprendemos a sua definição, a sua finalidade, certo? Vimos também parâmetros da função, vimos a passagem por valor, funções que não retornam nada, no caso essas funções são do tipo void. Vimos também o operador unário de referência, que é este e comercial aqui, certo? Vimos também a passagem por referência, referência constante e funções recursivas, que são aquelas funções que chamam a si mesmo, certo? Hoje iremos iniciar a nossa aula através dos ponteiros. E o que seria um ponteiro? Um ponteiro, gente, é uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável. Então, esse endereço é geralmente a posição de uma variável de memória. Então, dizemos que um ponteiro aponta para uma variável e o tipo do ponteiro é normalmente associado ao tipo da variável apontada. E para que ela serve? Ela serve para permitir passagem de parâmetros para funções por referência e permite alocar e liberar memória dinamicamente, além de possibilitar a implementação eficiente de certas estruturas de dados. Então, aqui nós temos um exemplo do que seria um ponteiro, certo? No caso aqui, o ponteiro seria chamado de P, certo? Ele foi declarado como P e ele está apontando para a variável A, certo? No caso aqui, ele está guardado o endereço de memória da sua variável A. Por isso que temos aqui 1003. Por quê? Porque 1003 é o número do endereço do conteúdo de A. Declaração de ponteiros. A forma geral de declaração de ponteiro é o tipo, asterisco, e o nome, que é o que damos para esta variável, certo? Então, onde tipo é qualquer tipo válido em C e nome é o nome da variável ponteiro, como eu acabei de mencionar. O asterisco indica que a variável irá armazenar endereço e não um dado, como nós vimos no exemplo anterior, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, onde foram declarados 3 ponteiros. Nós temos o ponteiro A, ponteiro B e o ponteiro C, certo? O primeiro, aqui o A, é um ponteiro para inteiro. Como é que eu sei que é inteiro? Por causa do tipo aqui, certo? No segundo, nós temos um ponteiro para ponto flutuante, porque o tipo dele aqui é float. E o terceiro, nós temos um ponteiro para caractere. Por quê? Porque nós temos aqui o tipo char. E nós já sabemos o que cada um deles representa. Operadores de ponteiros. Nós temos o operador de endereço, operador de conteúdo e o ponteiro nulo. O primeiro, que é o operador de endereço, é simbolizado por este aqui, certo? No caso seria o E comercial, e ponteiros só podem receber endereços de memória. Então, para isso, pode-se utilizar o operador E comercial. Operador de conteúdo, simbolizado pelo asterisco. Então, este aqui recupera o conteúdo da variável apontada por um ponteiro. E o terceiro, ponteiro nulo, representado por null, que é este símbolo aqui, é um ponteiro que recebe o valor null, que aponta para nada. Atribuição de ponteiros. Endereço de variável para ponteiro, nós fazemos desta forma aqui, certo? E nós temos também o conteúdo de endereço apontando para uma variável, que nós temos esta representação. Nós temos também o ponteiro para ponteiro, que seria esta representação aqui, certo? E o conteúdo para o endereço apontado, que seria esta representação aqui. E podemos fazer manipulações de ponteiros, como nós temos no exemplo aqui, certo? Nós temos a biblioteca, né? Temos a função principal aqui, no caso seria a main.
declaramos uma variável chamada i do tipo inteiro, que vai receber o valor 10, certo? Aqui no exemplo. Então, nós temos um ponteiro p para inteiros, que vai receber o endereço de i, certo? E aqui no final, iremos ter representado na tela o valor de i e de p. Comparação de ponteiros. A comparação ocorre da mesma forma que com variáveis, como podemos observar aqui no exemplo. If P1 igual a P2. Aqui, verifica se o P1 e P2 apontam para o mesmo endereço, certo? No segundo exemplo, nós temos if P1 igual a null. Aqui vai ter uma verificação, no caso vai verificar se P1 aponta para null, certo? No caso vai ser o nulo, né? Que não aponta para nada. E nós temos também ponteiros para estruturas. Podemos declarar ponteiros para estrutura como nós visualizamos no exemplo, certo? No caso, foi feita aqui uma estrutura com dois campos, campo 1 e campo 2. O campo 1 é do tipo float e o campo 2 é do tipo char. Então, aqui nós temos a declaração de um ponteiro para a estrutura. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é um ponteiro. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo pelos ponteiros, onde aprendemos a sua definição, a sua finalidade, vimos exemplos para que possamos aprender melhor sobre este assunto. Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.